Boa noite a todos. Quem de vocês está cansado? Eu estou de pé. Teve um horário da noite que provavelmente você estava dormindo e eu não, nem o Marlon. Das 2 às 6 da manhã, estávamos na boleia do ônibus, dirigindo. Estávamos 3 motoristas, uns dormiam, outros dirigiam, e aí trocava. E chegamos hoje à tarde, às 2h30, por aí. E dei uma dormida, acordei, eu não sabia onde direito eu estava acordando, mas daí minha cama estava rodeada de mulheres e me lembrei que era a minha casa. Todas as minhas meninas vieram me acordar. E é muito bom estar aqui de novo com vocês, poder estar de volta em casa. E sinto que tinha mais um grupo que não estava dormindo tão cedo. Minha filha Sara dormiu essa noite lá no centro de retiros, na casa da Dolores Edenir, junto com as meninas, e ela me falou que às 1h30 da manhã, as mulheres da Argentina que estavam lá ainda estavam jogando e fazendo barulho, animadas. 1h30, ¿está correcto? Que bueno. Aí hay fuego. Depois que eu me toquei que minha filha também estava acordada nesse horário para escutar. Nós não conversamos sobre isso ainda. Mas tudo bem. Irmãos, hoje o tema não é sobre Natal ainda, não é sobre o Advento. Boa noite para você também. Cumprimentou lá de fora. O tema é sobre algo que aconteceu aqui na nossa cidade e que eu senti essa semana de preparar um tema sobre isso. Eu mesmo não estava aqui quando passou o tornado, mas quando regressei, eu na verdade tinha saído de viagem no mesmo dia e estava a caminho de Panambi com o casal da Alemanha que estava aqui. Minha esposa ligou e falou: a Sara, eu queria dar a notícia primeiro, falou, passou um tornado aqui na cidade. Pensei que minha filha estava tendo algum problema. E aí minha esposa passa a notícia realmente de que as coisas eram terríveis. E é um sentimento estranho quando você está longe, ainda com viagem para seguir, e escuta que a casa ou a cidade está em caos. Me senti até um pouquinho, quase com consciência pesada, uma necessidade de estar aqui junto e de alguma maneira ajudar os meus irmãos, as pessoas da minha cidade que estavam passando por dificuldades. Mas, graças a Deus, eu tenho visto, obrigado filha, tenho visto que Deus tem protegido durante esse tempo. E eu quero colocar uma imagem aqui para vocês do tema que me veio ao coração de falar nessa noite de uma maneira mais abreviada do que se tornou, está terminando de ser editado em forma de livrinho também. Tornados da alma. A foto já fala muito por si, a prefeitura me cedeu as imagens que eles fizeram poucas horas depois do acontecido, e realmente é algo que tocou a nossa cidade, e não só aqui, quando vê nós que sempre assistíamos as coisas pela TV, assistimos pessoalmente e vimos então a nossa própria notícia na televisão. Algo que nós não imaginávamos, que de uma hora para outra tantas casas poderiam ser destruídas em nossa cidade. Damos graças a Deus por não terem havido vítimas fatais, mas a destruição foi muito grande. Inclusive, irmãos nossos da igreja acabaram sofrendo com muita destruição. As imagens que se vê parece que são de um filme apocalíptico, um filme dos fins dos tempos, porque foi realmente muito forte o que aconteceu aqui em Marechal Cândido Rondon. E acho interessante o fato de que aqui nós estamos 400 metros de onde árvores ainda foram derrubadas. O pastor Michael disse que estava no estúdio, gravando o programa de rádio. Sentiu uma oscilação na energia, mas nada mais. Saiu para fora e parecia tudo estar tranquilo, e a Damaris falou, você não sabe o que está acontecendo na cidade, onde é que você está? E aqui, tão próximo, quase que não foi percebido, o outro lado da cidade,
não tinha noção, talvez, a não ser ter visto as nuvens assustadoras. E eu fiquei imaginando quantas vezes não acontece assim com a nossa vida. Nós estamos bem, sentimos algumas piscadas, talvez, na energia, e o nosso vizinho, talvez, está passando por um tornado dentro de sua casa que nós não podemos nem imaginar. Aqui nessa noite, você pode estar sentado aí e sem saber que ao seu lado tem uma família, uma pessoa que está com um tornado em seu interior. Infelizmente é assim. E nós às vezes não nos damos conta, não percebemos e acabamos nem ajudando. Os tornados são uma realidade, querendo nós ou não, eles vêm sobre a nossa vida. E os tornados da alma eu não sei se não são piores do que os tornados da natureza. Os tornados da alma eu me refiro a situações da vida que parece que nos tiram realmente o chão, nos tiram a proteção de cima e nós de repente não sabemos mais para onde correr, o que fazer. Deixe-me ilustrar com algumas coisas. Imagine uma mãe de um menino de talvez 15 anos. Ela sai pela rua no horário em que seu filho deveria estar na escola. Essa mãe sai e na rua ela se depara com o seu filho numa roda de meninos desconhecidos. A mãe se assusta com a realidade e ao se aproximar percebe então que todos os meninos estão com latas de bebida alcoólica em sua mão. Imagina o sentimento da mãe ao se aproximar ainda mais e perceber que eles de maneira orgulhosa, com um olhar arrogante, olham para o céu e sopram a fumaça do cigarro. Imagina o sentimento de uma mãe que se depara com uma decepção de um filho que de repente está num mundo em que ela nunca iria imaginar. Eu chamo disso de um tornado da alma. Imagine um homem que talvez tenha se preparado para o seu trabalho, está com a gravata ajustada, sapatos polidos, camiseta passada de seda, pronto para ir para o trabalho. Ainda antes de sair, o homem ouve um som de uma mensagem eletrônica no celular da esposa. Imagine que antes de ele sair ainda, ele resolve ajudar a sua esposa e ler a mensagem que talvez pode ser importante. O homem se dirige ao celular que estava sobre a mesa, onde ambos tiveram um jantar romântico na noite anterior. O homem abre a mensagem e vê que é de um nome masculino desconhecido. Imagine os ventos que começam a soprar em seu coração. Imagine então quando ele começa a querer acreditar, não, a minha esposa não está tendo um caso. Esse homem continua lendo a mensagem que tem como título querida. Imagine então que esse homem continua a ler a mensagem e de repente se depara com uma tormenta terrível que vem através da mensagem, hoje, no mesmo horário, no mesmo motel. Estou descrevendo tornados que são reais. Estou descrevendo ventos que sopram contra as nossas casas. Imagine uma criança de 6 anos que ama muito o horário das 11h30, quando termina a escola e a mãe vem buscar ela para juntos almoçarem em família. Imagine que essa criança é apaixonada pela mãe, pela família e sonha em algum dia cozinhar como a mãe cozinha e ter um almoço delicioso junto de sua futura família. Imagine então que essa criança talvez comece a perceber que sua mãe não vem mais lhe buscar para a escola, quem passou a vir é a vizinha, amiga da família. Imagine então que essa criança começa a sentir que algo está errado com a mãe, que de repente vai com mais frequência ao médico. Mas a criança ainda não tem noção do que é uma quimioterapia. Imagine que essa criança começa a sentir ventos sobre a sua alma, e o tornado vem quando um pai talvez chega então e fala, filhinha, a mamãe foi morar no céu, não estará mais conosco. Você pode imaginar o furacão que invade uma casa assim? Estou falando de tornados da alma. Estou falando de furacões que vêm
e agitam o interior de pessoas que se sentem realmente como que deparadas com a morte. Eu creio que os furacões da alma são muito mais terríveis do que os furacões que nós temos experimentado em nossa cidade, sem querer minimizar a seriedade do que aconteceu. Mas deixe-me falar 6 coisas sobre tornados da alma, que eu creio que devem ser uma grande lição para todos nós, se algum dia, infelizmente, tivermos que passar por esses tornados. Tem mais algumas fotos, claro que para o livrinho vão aparecer ainda mais algumas coisas que não tenho como trazer aqui. Primeira coisa que eu quero falar sobre os tornados da alma, é que os tornados da alma nos aproximam de Deus. Quando você acha que foram os momentos mais intensivos que o pastor Isaí teve com Deus? Deixe-me dizer para você, não foram momentos de glória, de alegria. Os momentos mais intensivos de oração não foram durante as férias, na praia, com minha família. Os momentos onde mais me aproximei de Deus foram em momentos de luta, de tempestades que sopraram contra a minha vida. E eu entendo que, não sei porquê, mas talvez Deus permita os muitos sofrimentos, às vezes, em nossa vida, justamente porque é nesse momento em que a gente fala com Ele de uma maneira muito mais intensiva, amorosa e dependente. O apóstolo Paulo nos fala, inclusive, sobre isso. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. O apóstolo Paulo também reconheceu que em sua vida, os sofrimentos produziam uma glória muito grande para a sua alma. Me perguntei quantas vezes não foi gritado em Marechal Cândido Rondon, meu Deus, durante o tempo de tornado. Talvez em forma de oração verdadeira, como nunca no ano inteiro em nossa cidade. Não quero dizer que foi Deus que mandou. Não quero entrar no âmbito de julgar agora se foi castigo ou não foi castigo. Não é isso. Eu estou querendo dizer o que Ele produz e de que maneira Deus, de maneira positiva, pode usar os tornados na sua e na minha vida. Meu Deus foi ouvido em muitos lugares onde talvez nunca se ouvia o nome de Deus falado, não de maneira superficial. C.S. Lewis fala sobre isso, teólogo e professor universitário na Inglaterra. Deus sussurra através do prazer, mas grita por meio da dor. A dor é o seu megafone para despertar um mundo adormecido. Você entendeu? Deus sussurra através daquele momento agradável, mas Ele grita em meio à dor. E é assim que muitas vezes nós sentimos que a nossa vida espiritual se aproxima de Deus ainda mais através da dor. Posso imaginar que talvez a gente esteja falando, Deus tira minha dor, Deus tira minha dor. E talvez Ele esteja pensando, mas finalmente eu tenho o seu amor e sua atenção. Por que eu vou tirar a sua dor? Será que você ainda vai se lembrar de mim? Será que você ainda vai me buscar sem estar em meio a um tornado? Segunda coisa que aprendo é que as tribulações ou os tornados nos levam à reflexão. Não em meio ao sucesso, quando nós estamos bem, quando estamos a 120 com a nossa vida financeira, conjugal, e nós estamos andando, nós não paramos para refletir sobre o nosso caráter, nossa vida espiritual, como quando vem ou acaba de passar um tornado que deixou estragos em nossa vida. Por isso, esses momentos de luto e de sentir a fragilidade, nos trazem sabedoria. Olha o que diz Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias. Isso quer dizer saber que são poucos, né? De tal maneira que alcancemos corações sábios. Quando nós nos sentimos frágeis e vulneráveis, realmente incapazes de assegurar toda a nossa vida, nesse momento cresce sabedoria dentro de nós.
E nós começamos a refletir melhor: qual é o meu destino? O que estou fazendo da minha vida? Como estou tratando meus filhos? Que legado vou deixar quando acabarem os números dos meus dias? Quando nós nos deparamos com esse questionamento, então nós alcançamos coração sábio porque nós refletimos. Deus queira que não só quando isso aconteça, mas infelizmente é assim que muitas vezes acontece. As tribulações ou os tornados nos levam à reflexão. O Cristiano postou uma foto e trouxe uma reflexão bem bacana, que nós vamos depois trazer no livro, para vocês também uma parte disso aqui. Olha, Eclesiastes 7:2 diz: mais vale ir a uma casa em luto do que ir a uma casa em festa, porque este é o fim de todo ser humano, e deste modo os vivos terão uma grande oportunidade para refletir diante da morte, diante da realidade de que vai acabar, não estaremos para sempre aqui. Então o Eclesiastes 7:2 nos traz bem essa realidade. Terceiro ponto: os tornados da alma nos deixam mais humanos. Humanos, nós somos humanos, mas quando estamos bem agimos como animais. Somos humanos, mas quando estamos bem nós lutamos, guerreamos, vemos o outro como uma concorrência, vemos o outro como alguém que tem que ser vencido no mundo do comércio, e nós temos que ter mais, e o outro tem que estar abaixo de nós, e assim nos devoramos como animais. Mas quando vem tornados em nossa alma, em nossa vida, nós começamos a cair um pouco mais na realidade. Quando pequenos nos brigamos por brinquedinhos, quando casados se brigam pelas contas bancárias, quando mais velhos ainda se brigam por herança, a não ser que venha um tornado da alma e te lembre que você não vai ficar com nada, vai ir só para o pó. Aí nós começamos a nos tornar humanos. Eu nasci em Marechal Cândido Rondon e saí daqui só por cerca de 6 anos. E durante esse tempo que estive aqui, eu nunca vi tanto amor, tanta solidariedade, tantas doações, tanto carinho, como depois desse tornado. Nunca vi. Admirável como o povo de Marechal Cândido Rondon se amoleceu diante do próximo. Existem alguns que não amolecem, são como ferro, vão amolecer só quando vier o forte fogo do inferno, talvez. Mas quando nós nos deparamos com a necessidade do outro, nós nos lembramos, somos humanos, precisamos ajudar um ao outro. Eu estive numa casa e ajudávamos a carregar os entulhos para a rua, e numa das casas, então, tinha um fogão bem velho, aquilo me marcou, enferrujado. A casa era muito pobre. E aí eu perguntei para o senhor: mas esse fogão não funciona mais? Tem que jogar fora? Ele olhou assim para mim, achando que eu queria o fogão para mim, né? E falou: olha, eu não testei mais. Se você testar, talvez o fogão funcione. Mas eu ganhei tudo novo para dentro da minha casa. Eu não preciso mais desse velho enferrujado. Eu perguntei para ele assim: é ou não é que sua vida depois do tornado vai estar melhor do que antes? Ele olhou assim e falou: é verdade, eu nunca ia conseguir comprar tudo que eu ganhei. E nunca talvez alguém iria lá se lembrar dessa família pobre, se não fosse o tornado ter passado. Nos deixa mais humano, nos deixa mais irmão. Você conhece o texto? Em todo tempo ama o amigo, mas na angústia nasce o irmão de verdade. Nós somos amigos, somos rondonenses, nos amamos. Mas o irmão surge quando vem a tempestade e nós percebemos: ei, precisamos ajudar uns aos outros. E elas acabam produzindo, às vezes, até uma melhora para a nossa vida. Eu gosto do exemplo desse senhor aqui, eu não sei se alguém lembra. O nome dele é Osama Abdul Mohsen. Nome legal, né? Um refugiado sírio que foi derrubado ao vivo por uma repórter. Não sei se vocês lembram a cena. Ele fugia, e enquanto fugia, o policial queria parar, mas não tinha como parar ele, e ela filmava, e quando ele corria com seu filho no colo,
Tem o videozinho lá, vamos ver se conseguimos assistir. Só arrasta para cima, acho que é uns 50 segundos. E ela passa uma tranca nele em televisão, se não me engano, saiu isso até ao vivo. Olha lá. Tudo bem. Eu vi essa cena e logo a gente se torna mais humano, é ou não é? Eu logo pensei, esse mal que foi feito para o homem vai se tornar o melhor bem da sua vida. E continuei acompanhando a história dele. E sabe o que eu descobri? Esse homem foi visto em todas as redes nacionais, a sua derrota, o seu fracasso. A Espanha, que tem o time Real Madrid, o presidente viu esse cara e descobriu que ele era um treinador de futebol lá na Síria. Chamaram ele para conhecer, deixa eu passar aqui, conhecer o time de futebol. Chamaram esse senhor para conhecer o estádio, para conhecer todos os jogadores. Chamou esse homem com o seu filho para estar ali e desfrutar de todo o sonho dele, que era uma vez conhecer o Real Madrid. E não só isso, logo depois ele ganhou uma residência e um local de trabalho lá junto desse grupo. O que eu quero dizer com isso? Aquele momento de tornado na vida dele, a Europa inteira com raiva talvez do pessoal dos refugiados da Síria, viram aquela situação e falavam, não, esse povo não pode vir, não pode vir. Um pouco de humanidade veio a alguns que falaram, peraí, assim não pode ser. Também são humanos. Também não é passando a tranca. Também não é judiando. Também são humanos. E eu percebi que em alguns casos, como eu falei, alguns são sempre muito duros, mas em alguns casos, realmente, o tornado deixou alguns mais humanos na vida, através da vida desse homem. Os tornados nos sensibilizam, e isso deve acontecer. 4, nossas tribulações consolarão a outros. Quem tem mais autoridade para consolar alguém que está em dificuldade do que alguém que já passou por uma? Quem tem mais autoridade para consolar uma mulher que perdeu um bebê do que uma outra que diz, olha, eu também já perdi, mas a vida continua? Quem tem mais autoridade para consolar uma mãe que perdeu talvez um filho em acidente do que uma outra mãe que fala assim, olha, eu também já perdi, mas a vida continua, fique firme. Tudo que nós sofremos se torna poder de consolo para outros. Olha o que o texto bíblico nos diz, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Se você passou algum tornado em sua alma, em sua vida, e foi muito duro, saiba que hoje, o tornado que você passou é um testemunho poderoso para ajudar a outros, que muitas outras pessoas não teriam autoridade. É assim, é forte. E todas as coisas que nós como cristãos passamos, se você passou alguma coisa triste em sua vida, ouça o que eu estou falando. Isso é um testemunho, console a outros enquanto você puder. Porque você tem muito mais autoridade do que outras pessoas que não passaram. E é por isso também que Cristo tem autoridade para consolar. Nosso mestre Jesus Cristo não foi um monge que se retirou nas montanhas e ficou escrevendo mensagens de consolo para quem estava no problema. Jesus Cristo falava palavras de consolo ao seu povo em meio à situação. Alguém que passou por tudo e realmente quando te ouve, entende o teu sofrimento. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Nós temos um Deus que sofreu, que sabe o que é dor, que sabe o que é sofrimento, e quando você passa uma situação difícil, pode falar com Ele, porque Ele vai te dizer assim, eu te entendo.
Eu sei o que é sofrer, mas eu estou aqui para te fortalecer, pois eu venci o mundo. Por isso, Cristo é autoridade para consolar alguém que passa por qualquer tipo de tornado em sua alma. Quero chegar ainda para esse ponto aqui. Os tornados passam. Ele é um ponto de esperança. E talvez ao falar isso aqui, você pense que eu esteja minimizando o problema. O tempo de um tornado, ele tem em média 5 minutos. Aqui em Rondon, parece que não passou de 3 minutos. 3 minutos e o tornado passa. A minha esposa esteve em meio à situação do tornado no supermercado. E ela me falou, Isaí, nós estávamos lá, as janelas tremendo, os homens segurando as portas para que não rompam, o vento não rompa as portas e arranquem o telhado. Era uma situação de pânico, as pessoas gritavam e parecia que não teria mais fim. A sensação em meio a um tornado é de que não vai acabar nunca mais. Poucos segundos, mas quem está dentro, ele tem a sensação de que esse vai ser o seu fim e ele nunca mais vai voltar a ver a luz do sol brilhar novamente. E quando eu falo para pessoas que estão passando por um tornado, eu entendo e sei que essas pessoas têm o mesmo sentimento. Isso não vai passar nunca. O meu problema conjugal eu nunca vou conseguir resolver. O meu filho não vou conseguir salvar. Desemprego, eu não sei qual é o teu tornado. Crise financeira. Quem está dentro tem a sensação de que não vai passar. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, os tornados passam. Até hoje nenhum ficou no lugar onde começou. Todos eles passaram. Eles passaram. E a vida vai continuar. Eu gosto do Salmo 23, o versículo 4, um dos preferidos. Ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preste atenção nesse versículo. Aqui Deus está prometendo e deixando claro para as suas ovelhas, que vão ter momentos onde nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. O texto está deixando claro que até essa nossa caminhada para o céu vão ter vales. E o salmista escreve aqui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quero sublinhar aqui com vocês, pelo vale. Sabe o que isso significa? Você não está caminhando para o vale. Você não vai ficar dentro do vale. Você está caminhando pelo. Você está passando por ele. Vocês estão me entendendo? O texto está dizendo que você não foi feito para viver no vale. E nem que você vai ficar no vale. E sim que se você passar pelo vale, você vai caminhar por ele. Ainda ali o Senhor estará contigo. O texto também nos diz, aqui, pelo vale da sombra da morte. Quem está em meio a um tornado, tem sentimento de morte. Tem sentimento de que a vida não tem mais sentido. Quando o casamento começa a abalar, quando a situação pesa, o sentimento é de que vai acabar e não tem mais esperança. Mas o texto nos diz que nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Preste atenção, o texto não diz vale da morte. O texto está dizendo que ele é só a sombra da morte. Portanto, quando você está numa situação assim, você vê a sombra, você tem medo da sombra, da morte, mas não é a morte, não é o fim, é só a sombra. Você vai estar passando por essa situação e a sombra sempre é maior do que a realidade. Você enxerga a sombra e ela é maior daquilo que realmente é. Você pode fazer uma sombra de um bicho com as suas mãos, apenas colocando a luz, e será projetado um grande monstro na parede. Quem está passando pelo vale, ele vê a realidade toda maior. Ele acha que realmente aquilo é a morte, mas é só a sombra da morte.
E eu quero ler um texto ainda para vocês, para aqueles que talvez estão passando por um vale da sombra da morte, por um tornado em sua vida. Olha, aqui na igreja nem se percebeu que estava passando ali perto. E talvez eu nem estou percebendo o tornado que você está passando nesse momento. Mas eu estou aqui para dizer que Deus sabe o tornado que você está passando. E Ele tem um versículo para você, que o apóstolo Paulo escreveu, em meio à prisão. O apóstolo Paulo diz assim: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Você tem passado um tornado em sua alma, está passando talvez um tornado. Eu quero dizer, deixa esse tempo te aproximar ainda mais de Deus, te levar à reflexão, nos tornar mais humanos, usar isso depois para consolar a outros. Quero lembrar que Cristo tem toda a autoridade para consolar você e a mim, e quero te lembrar que o teu tornado vai passar. Se você se apegar em Deus, o tornado vai passar, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte. Não tema mal algum, pois o Senhor está contigo. Amém? Quero convidar a equipe de louvor a chegar aqui para frente, e nós queremos orar juntos, queremos ter o nosso tempo de intercessão. Um tempo onde nós trazemos a Deus as nossas realidades espirituais, físicas, tornados talvez que afligem a nossa alma ou da nossa família. E eu quero que nesse tempo em que nós estaremos cantando, você traga isso, a presença de Deus, nesse momento de intercessão. Vamos nos colocar de pé e vamos nos preparar para esse tempo de oração. Vem altura ou profundidade, vem os anjos, vem potestades, nos separarão do amor de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer, que o Senhor é um Deus que está junto de seus filhos em meio às tempestades da vida. Quero te agradecer que o Senhor é o nosso Pai que nos cuida, nos guia em momentos de tribulações onde achamos e sentimos que será a morte. Deus, se algum dos meus irmãos, alguém talvez que assiste pela internet nesse momento, tem se sentido dentro de um tornado de sua alma, tem sentido um abalo em suas estruturas, que essas pessoas possam crer nesse momento, que o Senhor estará ajudando a passar por mais este vale da sombra da morte, que possam crer que vai passar, o sol irá mais uma vez aparecer, e o Senhor estará dando uma nova vida, nova direção, talvez até usando essa situação para abençoar a outros. Deus, eu te peço que use os testemunhos das pessoas que estão aqui e já passaram por tornados terríveis em sua vida, que eles possam com toda a autoridade consolar a outros que estão precisando de uma mão amiga nesse momento. Dê-nos direção espiritual para que venhamos a usar o consolo que o Senhor nos deu para consolar a outros. Obrigado, Senhor, pelo conjunto que pode retornar mais uma vez de uma viagem. Deixe, Senhor, que os frutos venham a nascer naquele lugar onde a Tua palavra foi semeada. Permita, Senhor, que cada irmão daqui da igreja, que está aqui com o coração grato ou com algum pedido, possa durante essa semana experimentar a Tua presença em sua vida, independente da situação que ter que enfrentar. Nós confiamos que o Senhor está aqui conosco e também nos acompanhará ao voltarmos para os nossos lares. Essa é a minha oração e a minha confiança em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu gostaria de pedir que você abraçasse quem está do seu lado e dissesse que Deus te abençoe. E se você passar por um tornado, fique firme.
Deus está conosco. Que Deus te abençoe. Tenha uma abençoada semana, em nome de Jesus.